Olá pessoal, tudo bem? Por aqui professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, em mais uma aula gravada para atender às necessidades e às especificidades desse ano de 2020, ano que estamos trabalhando de forma distanciada por conta da quarentena necessária para para contornar as dificuldades da pandemia do Covid-19. Hoje, então, estamos produzindo uma aula de História para turmas de terceiro ano do ensino médio. Hoje, dia 30 de junho de 2020, repetindo, 30 de 6 de 2020, estamos então trabalhando aquele material que já vimos falado em aulas anteriores, atividades autorreguladas. Estamos trabalhando o volume 2 dessa apostila de atividades autorreguladas e, como sempre falo, e é bom reforçar, o volume 1 corresponde aos conteúdos do primeiro bimestre, o volume 2 aos conteúdos do segundo bimestre e assim por diante. Hoje nós estaremos trabalhando o nosso último conteúdo, nosso último assunto do volume 2 de História. Portanto, estaremos encerrando os conteúdos pertinentes ou referentes ao segundo bimestre do ano de 2020. E é sempre bom reforçar também, esse ano, por conta da pandemia, nós não estamos fazendo aquela divisão temporal tradicional, dividindo os bimestres por meses. Pode até ser que mais adiante a SEDUC venha manter aquele calendário oficial, mas ainda assim, para efeitos práticos de organização da aprendizagem, nós estamos fazendo essa divisão baseado em aplicação de conteúdos, seguindo essa apostila chamada Atividades Autorreguladas. Então, em função disso, estamos hoje concluindo o último assunto do segundo volume das atividades autorreguladas, portanto, encerrando o conteúdo referente ao segundo bimestre. Semana que vem nós teremos uma semana de reforço para que os alunos possam fazer atividades, reforçar conteúdos. Então, será um tempo pertinente para quem ainda não assistiu às aulas anteriores e não participou das aulas anteriores, tenha esse tempo para fazê-lo. E daqui a 2 semanas nós estaremos iniciando então o nosso período de avaliações online de História para o segundo bimestre, ok? Bom, eu vou projetar aqui na tela de vocês o material que nós estamos fazendo uso e aí eu vou fazendo alguns comentários. Se for necessário voltar a imagem para mim, eu retorno e vocês vão acompanhando então o processo. Observe, gente, nós estamos aí então com o índice, né, apresentado, o índice da nossa apostila, nosso material, e no sumário, né, vem apresentando então as aulas que já foram trabalhadas nesse volume. Nós trabalhamos na aula 1, Revoluções Socialistas, Rússia e Cuba. Trabalhamos na aula 2, como estava o Brasil nesse contexto internacional, e aí falamos do primeiro governo de Getúlio Vargas. E agora, a partir da aula 3, nós vamos estar falando do período das ditaduras na América Latina. E aí, obviamente, incluindo o Brasil. Então, vou rapidamente descer o conteúdo. Passando aqui, vocês vão visualizando todos os assuntos, né, de forma bem rápida, que nós já trabalhamos. E nós vamos então direto para a aula 3, onde nós vamos estar trabalhando o conteúdo, onde nós vamos, perdão, trabalhar o conteúdo de hoje. Só um momento. Estar trabalhando não é muito correto na linguagem, né? É um gerundismo. Mas perdoe-me porque trabalhando aqui o conteúdo e fazendo uma gravação sem edições ao vivo, vira e mexe, a gente acaba cometendo um pequeno deslize aí na fala. Atividade 2. E pronto, chegamos na aula de hoje. Aula 3, ditaduras na América Latina. Bom, deixa eu voltar aqui o vídeo rapidamente para mim. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que aqui no caso brasileiro é bem complicado, né? Complicado porque nesse ano de 2020, no ano passado, 2019 e até mesmo um pouco no ano de 2018, voltou a ser debatido de forma muito polêmica nas redes sociais, na mídia de um modo geral, até a mídia tradicional, uma espécie de saudosismo, de
uma pequena parcela da sociedade brasileira desejando, proclamando e defendendo a volta à ditadura militar no Brasil. Bom, antes de você defender, independentemente de você concordar ou não com esse pensamento, eu volto a frisar que ele representa menos que 30% da população que realmente defende isso. Ontem mesmo, hoje é dia 30, né? Então ontem, dia 29/6, saiu uma pesquisa, se eu não estou equivocado, do Datafolha, mas não posso afirmar, mas saiu uma pesquisa de opinião em que aproximadamente 10% da população, apenas 10% ou menos, é que de fato apoia a ditadura militar no Brasil. É que de fato deseja a manutenção ou retorno de um sistema ditatorial e suprimindo, portanto, os direitos democráticos. Isso mostra que, na verdade, a força da mídia, e principalmente a mídia alternativa, as chamadas redes sociais, nos últimos 2 anos, fizeram muito mal ao Brasil. Fizeram muito mal porque fizeram com que parte da população, uma boa parte, acreditasse que realmente a melhor solução política para o Brasil era retornar aos tempos da ditadura. O mais absurdo é que a maior parte das pessoas que defenderam tal processo nem viveram aquele período. Defenderam algo que nunca souberam do que se tratava. Defenderam algo que não vivenciaram. Mas aqueles que realmente viveram esse período e sofreram as duras consequências da ditadura sabem o quanto terrível foi esse período. Mas falar de ditadura militar, ou seja criticando, como é o meu caso, ou defendendo, como é o caso de outros, a ditadura ou as ditaduras militares, a pergunta que se tem que se fazer é a seguinte: para que ditadura militar? Qual a finalidade de ter sido implementado, não só no Brasil, como na América do Sul, na América Latina de modo geral, ditaduras militares? Para atender a quais interesses? Apenas para preservar o desenvolvimento econômico e social dessas nações que enveredaram por esse caminho de ditaduras? Certamente não. Então, infelizmente, muitas pessoas caíram no conto do vigário, como no ditado popular, mais recentemente que eu estou me referindo, ao defender o retorno de algo que desde aquela época, quando foi iniciado no Brasil e na América Latina as ditaduras, elas foram iniciadas com o objetivo de atender a interesses econômicos internacionais. Não era para atender a desenvolvimento econômico interno, e sim para atender aos interesses e desenvolvimento internacional de nações que queriam dominar esses territórios, as quais foram enveredados pelas ditaduras. E um país que obviamente, notoriamente se destacou no apoio e na condução de ditaduras militares pela América do Sul, de um modo geral, foi os Estados Unidos da América, grande nação econômica, poderosa, vencedora, né, uma das grandes vencedoras da Segunda Guerra Mundial, que querendo expandir o seu imperialismo econômico, como nós estudamos já no ano passado, né, no segundo ano do ensino médio, querendo expandir o seu imperialismo econômico por novas fronteiras, impôs a essas nações que implementassem ditaduras militares para impedir que teorias ou ideologias políticas divergentes da ideologia americana, norte-americana, capitalista, viessem a atrapalhar os interesses econômicos dessa nação. Bom, dito isso, nós vamos aqui para a leitura do texto, para que possamos então ter uma visão geral sobre o assunto e possamos ganhar um pouco mais de tempo. Eu vou projetar aqui a apostila e aí vocês vão acompanhar a leitura desse material, ok? Então vamos lá. Aula 3, Ditaduras na América Latina. Neste caderno, falamos um pouco sobre algumas revoluções socialistas e o governo de Getúlio Vargas no Brasil. Mas o que estava acontecendo com os nossos irmãos da América Latina? Os argentinos tiveram um presidente parecido como Vargas? Os nossos vizinhos também tiveram ditaduras militares como a gente? Sabemos tão pouco sobre os países que estão tão próximos. Que tal conhecer um pouco da história dessa região
a qual fazemos parte. Afinal, o Brasil é um país latino-americano, não podemos esquecer. Então, lápis na mão, cadernos a postos e o cérebro conectado. Vamos começar a nossa viagem pela América Latina. Assim como o Brasil, os nossos vizinhos foram colônias de exportação de produtos primários, agricultura, pecuária e mineração. E suas independências foram lideradas ou apoiadas por grandes fazendeiros. A grande diferença é que, enquanto a gente se transformou em um império, eles, em sua maioria, tornaram-se repúblicas. Então, gente, aqui está evidenciando a forma de independência da América do Sul, da América Latina de um modo geral, né? Enquanto em todos os territórios, ou quase todos os territórios da chamada América Espanhola, prevaleceu o processo de independência, onde essas novas nações realmente se tornaram nações republicanas, vamos dizer assim. O Brasil, que compunha a América Portuguesa, preservou o chamado Estado monárquico, a monarquia, um império. O Brasil continuou sendo monárquico e não passou a ser uma república como as nações vizinhas. Essa é uma diferença política substancial. Continuando aí a leitura. Nas primeiras décadas do século XX, esses países latino-americanos, inclusive o Brasil, viram crescer um processo de urbanização e industrialização acompanhado de uma crise no setor agroexportador em decorrência das tensões mundiais. Então, o que acontece? Eu falei isso lá em aula, em uma ou duas aulas anteriores, que quando ocorre a Primeira e principalmente a Segunda Guerra Mundial, que foram inclusive períodos relativamente curtos entre uma e outra, né, historicamente falando, essas duas guerras, principalmente com maior atenção à Segunda Guerra Mundial, mas as guerras mundiais elas causaram forte abalo às estruturas econômicas do mundo e, obviamente, afetaram a economia agroexportadora. No caso do Brasil, foi ainda pior, porque o Brasil era um país agroexportador, principalmente agroexportador de café. Quando você está numa crise econômica, e quando você está em crise internacional, as pessoas, de modo geral, tendem a comprar apenas o essencial para sua sobrevivência e subsistência. Aliás, estamos passando por isso agora no ano de 2020 por causa da pandemia. E o que está acontecendo? Apesar de alguns governadores, vários governadores e prefeitos, de forma muito contraditória, que fique registrado, estarem promovendo a reabertura gradual das atividades econômicas, retomada do comércio, abertura de shoppings, abertura de lojas, de empresas prestadoras de serviço, e apesar disso, o Brasil ainda está no segundo lugar no ranking mundial de casos de Covid. Esse número só faz crescer. E tudo leva a crer que muito em breve nós iremos nos tornar o país com o maior número de casos do mundo. Então, pela lógica, não era para nós estarmos nem liberando as atividades econômicas, era para estarmos ainda mantendo as condições de quarentena. Por mais difícil que sejam essas medidas e por mais impactos que causem na economia, era um mal necessário. Mas, enfim, independentemente dessa polêmica específica do Brasil, o fato é, essa situação toda da pandemia do Covid-19 causou impactos. E quais impactos? Basicamente, mesmo com a reabertura do comércio, o que está se vendo? Os shoppings, que reabriram há pouco tempo no estado do Rio de Janeiro, na maior parte das cidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, estão faturando hoje apenas 15% do que faturavam no mesmo período do ano passado. Ou seja, a economia está sendo reaberta, mas a população continua em ritmo desacelerado de consumo. E por que a população está em ritmo desacelerado? Porque estamos em crise. Então as pessoas tendem a ser um pouco mais comedidas. Há um grande desemprego. Então alguns foram forçados mesmo a pararem de comprar e passaram a comprar o estritamente necessário porque há um grande número de desempregados, um aumento do desemprego. Aqueles que não estão desempregados estão temerosos.
temerosos de perder o emprego mais à frente, então estão sendo mais cautelosos nos gastos das famílias, gastando menos, tentando guardar um pouco de dinheiro, porque não sabem se vão continuar empregados. E até aqueles que são servidores públicos sabem que se há uma crise econômica, essa crise econômica, mesmo de qualquer forma, podem também afetar os servidores públicos, como já fato já está acontecendo, pois mesmo tendo ainda dentro da legislação atual é, estabilidade de emprego, ainda assim estão tendo os salários reduzidos porque a arrecadação dos estados, municípios e governo federal estão caindo, porque a economia está desacelerada e, consequentemente, manter as folhas de pagamento dos servidores públicos se tornou um desafio maior para os gestores que preferem tomar aquelas medidas mais fáceis, né? Que é condenar os servidores a não receber os seus salários e até tirar direitos para não demitir, porque a lei não permite, mas se pudesse até o faria. O fato é que todo esse conjunto de situação leva a uma desaceleração da economia. As pessoas, de modo geral, estão mais cautelosas no consumo. Ao invés de consumir qualquer coisa, roupas, celulares, apesar de terem pessoas que estão fazendo isso, mas a maioria da população prefere consumir apenas o estritamente necessário. Para vocês terem uma ideia, até combustível caiu pra caramba o consumo no Brasil. Uma prova, um reflexo de que as pessoas estão tentando gastar menos por conta da quarentena, das incertezas dessas dificuldades que nós estamos vivendo. Se isso está acontecendo agora, em que nós estamos numa guerra epidemiológica, mas não numa guerra de fato, numa guerra militar, imaginem num caso de guerra militar. Então o Brasil, que naquela ocasião, voltando lá para a história, né, para aquele fato histórico anterior, o Brasil, que naquela época era basicamente o grande produtor e exportador mundial de café, ele começou a ter sua economia extremamente afetada, porque o Brasil produzia café, e café não é um produto essencial. Muitos diriam, mas o café é necessário para a gente poder, inclusive, tomar o famoso café da manhã. Mas o café, ele não tem praticamente propriedade alimentícia. É uma bebida muito mais social do que realmente uma necessidade. Então, em tempos de dificuldade, inclusive dificuldades internacionais causadas pela Segunda Guerra Mundial, o que se viu é que o mundo inteiro parou de consumir café praticamente. As exportações do Brasil caíram vertiginosamente, porque as pessoas não entre comprar alimentos e produtos essenciais à vida e comprarem café, elas optaram pelos alimentos essenciais, deixando o café em segundo plano ou nem comprando. E aí isso vai, obviamente, afetar a economia de nações como o Brasil e de outras nações como os países latino-americanos. Então, voltando aqui para a leitura do texto. Em alguns, ocorreram revoluções mais radicais, como a cubana, em 1959. O que aconteceu em Cuba, gente? Cuba era uma nação, era um território praticamente similar ao que aconteceu na época da partilha da África e da Ásia, né? Cuba era quase uma colônia norte-americana. Os Estados Unidos faziam de Cuba gato-sapato. Os cubanos eram dominados pelos norte-americanos e tudo que era do bom e do melhor era para os norte-americanos. A economia basicamente se desenvolvia sob a agricultura de gêneros básicos, como cana-de-açúcar, né? Produtos agrícolas básicos, e o turismo. E esse turismo era desenvolvido para atender caprichosamente aos norte-americanos que vinham com dólares nos bolsos, gastavam em Cuba, mas em hotéis, em estruturas turísticas montadas para os norte-americanos, dos quais os cubanos não poderiam usufruir. Então Cuba era quase um quintal dos Estados Unidos. Quem realmente usufruía das belezas naturais e do conforto que poderia ser gerado pelos sofisticados hotéis cubanos e pelas atrações turísticas cubanas, era basicamente os norte-americanos ricos que iam para lá. Os cubanos eram só explorados, não conseguiam progredir socialmente, eram miseráveis e, enfim, era uma colônia.
era uma colônia dos Estados Unidos. Só que em 1959, liderados por Che Guevara e por Fidel Castro, como nós já falamos anteriormente, ocorreu a Revolução Cubana e nessa revolução, então, houve um processo de transformação, modificação política, onde lá é implementado o socialismo cubano. E esse socialismo implementado lá, essa revolução socialista, causou no meio político internacional um grande temor. Um temor de que essa onda socialista, localizada em Cuba, um pequeno território das Américas, viesse também a influenciar ou incentivar a outros grupos pré-revolucionários ou simpáticos à ideia do socialismo quisessem implementar esses modelos também em outras nações. E aí, obviamente, o capitalismo norte-americano fica extremamente preocupado, fica extremamente assustado, e os norte-americanos passam a estreitar relações com as áreas militares de cada país latino-americano e passam a cooperar com esses militares e até mesmo fazer a cabeça desses militares para que, caso uma ameaça real de conversão da política nacional de cada um desses países latino-americanos viesse a se inclinar ao pensamento ou à ideologia socialista, os Estados Unidos passavam a interferir, apoiar financeiramente, apoiar militarmente, apoiar com fornecimento de armas aos militares de cada país, para que esses conduzissem a um processo, cada país a um processo de golpe militar para impedir as revoluções socialistas. Aí você deve estar perguntando, mas por que o socialismo, o comunismo deveria ser combatido pelos norte-americanos? Porque pense bem, quando ocorre um socialismo, assim como aconteceu uma revolução socialista, como ocorreu em Cuba, as nações que recorrem a esse processo do socialismo, elas de cara decretam nesse processo que todas as empresas internacionais deverão ser transformadas em empresas nacionais. Então, como aconteceu em Cuba, todas as empresas norte-americanas em solo cubano foram expropriadas, ou em outras palavras, retiradas do poder de capitalistas norte-americanos e transformadas em empresas nacionalizadas, empresas nacionais de própria Cuba. E o governo cubano passa a ser o novo gestor, o novo administrador dessas empresas, dessas propriedades. Então, os antigos donos internacionais se veem prejudicados, obviamente. Só que essa retirada de propriedade das mãos internacionais, passando às mãos do governo nacional, faz com que haja uma maior equidade, uma maior distribuição e justiça social em cada um desses países. Então, obviamente, não era interessante aos norte-americanos e às empresas norte-americanas que o pensamento socialista crescesse pela América do Sul. E apesar disso, cresceu, principalmente a partir da Revolução Cubana. Isso se torna um grande fator de influência do pensamento socialista na América do Sul, na América Latina de um modo geral. Continuando ali então, depois da Revolução Cubana, em 1959. Em outros governos de cunho populista, como na Argentina, como Perón, na Argentina, e no Brasil, como Vargas, em outros governos de cunho populista, como a Argentina, como Perón na Argentina e no Brasil, com Vargas. E em alguns países ocorreram as duas saídas, como no México, com a Revolução de 1910 e o governo populista de Cárdenas, de 1934 a 1940. Na aula passada, vimos que o conceito de populismo, apesar de muito utilizado pelos historiadores, não é um consenso. Alguns preferem utilizar o termo trabalhismo, outros não concordam com nenhuma das duas categorias. Mas quando o usamos, estamos nos referindo aos governos carismáticos, centralizadores, nacionalistas, com grande apelo popular entre os anos de 1930
e 1960 aproximadamente. Em geral, o momento de transição das sociedades rurais agroexportadoras para as sociedades industriais e urbanas, em que as classes populares, principalmente as operárias, emergem no cenário político sendo as lideranças, dentre outras características, tentativas de controlar esses setores sociais. Bom, gente, o que aconteceu? Vou deixar aí no meio das duas telas para poder facilitar o raciocínio, né, onde nós paramos. O que acontece? Nações como o Brasil, como a Argentina e tantas outras da América do Sul foram territórios onde ocorreu um desenvolvimento industrial, uma industrialização atrasada, tardia, comparado a nações europeias, a América do Norte. Então, quando finalmente essas regiões começaram a sair dessa atividade agrária exportadora e começaram gradualmente a progredir para um processo de industrialização, percebeu-se o grande atraso que havia. Então, esses ditos governos populistas, governos nacionalistas, perceberam que era necessário que o Estado, ou seja, o governo, se tornasse empresário. Os estados de cada região da América Latina precisavam assumir o papel empresarial e desenvolver a chamada indústria de base, porque como compensar o atraso industrial e econômico desses territórios se empresas internacionais não tinham interesse em vir para esses territórios para montar a indústria de base. Aí você fala assim, mas como assim? Não interessava as empresas internacionais virem para cá? Sim, interessava. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Interessava a indústria Ford, automóveis, dos Estados Unidos, vir para um território como o Brasil, como a América Latina, fabricar automóveis? Sim, interessava. Mas como ela iria trazer suas fábricas para o território latino-americano se nessas nações latino-americanas praticamente não havia rodovias asfaltadas ou ruas asfaltadas? Por onde esses veículos transitariam? Você poderia pensar, transitariam em estradas de chão mesmo, afinal um carro consegue andar em estrada de chão. Mas isso era, inegavelmente, um atraso, algo que travaria o desenvolvimento dessa indústria. Afinal, quanto mais avenidas e ruas e rodovias asfaltadas, mais fácil vender um veículo. Afinal, a manutenção do veículo se torna muito mais evidente, muito mais frequente. O desgaste do automóvel fica muito maior se você não tem vias asfaltadas, se o veículo fica circulando só por caminhos irregulares. Então, aos interesses capitalistas da indústria automotiva, não valia a pena investir forte na montagem de estruturas empresariais na América Latina enquanto não fosse feito o desenvolvimento da chamada atividade de base, ou indústria de base. Enquanto, por exemplo, indústrias de asfalto, indústrias ou empresas do ramo de engenharia fossem montadas e fossem, portanto, promotoras das condições mínimas necessárias para que outras indústrias viessem para os territórios da América Latina, essas empresas estrangeiras não viriam. Então, por esse fator, os governantes populistas, nacionalistas da América Latina começaram a desenvolver a sua chamada indústria de base. Indústria no sentido figurado, nem todas eram realmente do setor industrial, mas usa-se essa linguagem. E aí sim, começa-se, por exemplo, a desenvolver siderurgia, porque afinal, para você fabricar carros, fabricar eletrodomésticos, como por exemplo geladeira, fogão, você precisa de metais. Então, se você não tem a siderurgia para derreter, fundir os metais, os minérios, os recursos minerais, você não tem a indústria de base que vai promover que outras fábricas venham. Você não tem como fabricar a chapa da carroceria e os metais dos automóveis. Então, esses governos ditos populistas da América Latina começam a desenvolver a indústria de base e quem passa a ser o grande empresário do desenvolvimento dessa indústria de base é exatamente o setor público,
os governos, ou seja, as estatais vão surgindo como uma necessidade de compensar o atraso tecnológico e econômico desses territórios. Então, desenvolve-se uma indústria de base para atrair, logo em seguida, o capital internacional. Continuando então a leitura na página seguinte, a página 25, logo na primeira linha. Como podemos perceber, vou subir um pouco aqui. Como podemos perceber, esses governos possuem fortes tendências personalistas, autoritárias e nacionalistas, associadas a uma intensa relação direta com as classes trabalhadoras. Então, como eu falei, esses governantes desenvolveram a indústria de base. Esses governantes latino-americanos, a exemplo do Brasil, de Getúlio Vargas, no Brasil, começaram a promover esse desenvolvimento e a famílias e grupos de pessoas que moravam nos interiores do Brasil, viviam da agricultura ou de uma atividade muito rudimentar, começaram a ver possibilidade de prosperidade econômica nas áreas urbanas. É óbvio e evidente que famílias que tinham uma prosperidade no campo não trocariam o campo pelas áreas urbanas do Brasil, mas a maioria da população muito pobre, e aí quando a gente fala de pobre, a gente está falando assim de quem seria essa população que aceitaria trocar sua independência financeira, entre aspas, dos campos pelas áreas urbanas para trabalhar nas cidades, nas indústrias de base criadas por essa nova fase do capitalismo latino-americano. Famílias muito humildes, a exemplo do que aconteceu no Brasil, nordestinos que moravam em regiões muito secas, em que conseguiam plantar, colher, criar animais, mas era uma economia muito de subsistência mesmo, muito básica, em que conseguiam produzir e retirar apenas o essencial para sobreviver. E muitas vezes sobreviviam com muita carestia, com muitas dificuldades. De repente começa a se formar indústria de base no sudeste do Brasil, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras capitais, e isso começa a servir como polo de atração. Afinal, famílias que viviam meramente na base da subsistência, não tinham uma excepcional qualidade de vida, começam a perceber que existe uma chance real de melhoria da qualidade de vida nas áreas urbanas, nas cidades, principalmente do Sudeste. Então começa a ocorrer essas correntes migratórias. Grupos de camponeses ou de famílias dos interiores do Brasil começam a migrar para as capitais. Não é à toa que São Paulo se tornou uma das maiores capitais do mundo. E aí essas pessoas, essas populações dos interiores começam a migrar para as capitais para conseguir emprego nessa chamada nova indústria de base e com isso ter alguma ascensão ou melhoria da qualidade de vida. E isso vai fazer com que o governo, esses governos nacional desenvolvimentistas, como foi o caso de Getúlio Vargas no Brasil, começam a estreitar relações com essa nova classe trabalhadora que começa a ter um protagonismo. Elas começam a ser protagonistas do desenvolvimento nacional. E os governos, que são os promotores desse processo de transformação da atividade econômica no cenário localizado, começam então a se aproximar desse segmento operário, dessas classes de trabalhadores, novos trabalhadores, que começam então juntos a ter uma maior participação na vida política de cada país. Continuando então aí no segundo parágrafo do texto. Contudo, no final da Segunda Guerra Mundial e o acirramento da bipolarização mundial, a Guerra Fria, a política da boa vizinhança norte-americana, alianças diplomáticas, influências culturais e trocas artísticas, é abandonada, sobretudo depois da Revolução Cubana em 1959, passando os Estados Unidos a apoiar, em alguns casos, e a estimular golpes militares na América Latina para garantir seu controle sobre a região, impedindo o avanço do comunismo. Então vamos lá. O que aconteceu antes, para que vocês possam ter uma contextualização? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ela só chegou ao fim, obviamente, com a derrocada da grande ameaça mundial,
que era Adolf Hitler e a Alemanha nazista. Portanto, vejam bem, eu estou reforçando aqui que a maior ameaça da humanidade naquela época da Segunda Guerra Mundial foi o nazismo. Estamos vivendo um Brasil de hoje em que tem muita gente, apesar de ainda não ser tanto assim, mas tem pessoas no Brasil que apoiam a formação de um governo atual que se espelha no nazismo da Alemanha, que foi uma das piores desgraças da humanidade. Que isso sirva de alerta. A história serve para nos alertar, para nos abrir os olhos sobre grandes erros da humanidade. O nazismo foi uma grande praga. O fascismo da Itália foi uma grande praga. E nós estamos vivendo hoje, no Brasil e em boa parte do mundo, a ascensão de uma ultradireita nazi-fascista, inclusive o governo atual do Brasil. Se nós já sabemos aonde isso levou a Alemanha e aos problemas que isso causou para a humanidade, por que voltarmos a esse erro? Que isso sirva de alerta. Mas voltando aqui. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando finalmente os aliados, as nações aliadas, conseguiram destruir a ameaça mundial do nazifascismo, principalmente com a derrubada da ditadura da Alemanha nazista de Adolf Hitler, duas nações saem como as grandes vitoriosas. Vamos lembrar aqui que a Segunda Guerra Mundial ela se processou dividida em dois blocos: blocos dos aliados e o bloco das nações do eixo. As nações do eixo eram basicamente a Alemanha, a grande ameaça, que era uma potência militar, a Itália e o Japão. E do outro lado, os países chamados aliados que lutaram contra o eixo e conseguiram, depois de longa batalha, bem dificultosa, conseguiram vencer o eixo. Nesses países aliados estavam inclusive históricos inimigos, inimigos ideológicos, inimigos políticos e econômicos, mas que para poder vencer um inimigo ainda mais perigoso, que era principalmente a Alemanha e os seus aliados, se uniram momentaneamente. E quando me refiro a isso, eu estou me referindo especificamente aos Estados Unidos, capitalista, e à antiga União Soviética, socialista, ou como alguns chamam de comunista. Essas duas nações, que foram as grandes vencedoras da Segunda Guerra Mundial, elas só se uniram para derrotar um inimigo maior. Mais uma vez, tendo alcançado seu objetivo, e vamos deixar bem claro que a Segunda Guerra Mundial só conseguiu ser concluída exatamente por conta da participação da antiga União Soviética, que com seu gigantesco efetivo militar conseguiu impor severas derrotas à Alemanha e aos aliados da Alemanha. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, fica evidente. As duas maiores potências militares que conseguiram ser realmente a pá de cal para finalizar a Segunda Guerra Mundial foi Estados Unidos, no bloco capitalista, e a antiga União Soviética, no bloco socialista. Como todo mundo percebeu que essas duas nações foram as grandes protagonistas do fim da Segunda Guerra, as grandes vitoriosas, portanto, ficou óbvio e evidente que essas duas nações, uma vez que ideologicamente elas eram opostas, elas começam a disputar o mundo, a querer fazer uma nova partilha mundial. Começa a querer influenciar o mundo dentro da sua forma de pensar e na sua forma de ideologia política e econômica. Então, os Estados Unidos passam a querer influenciar o mundo dentro do seu pensamento, da sua lógica capitalista de mercado. E a antiga União Soviética passa a querer influenciar o mundo dentro da sua lógica militar e econômica, que é o socialismo. Essas duas nações, então, voltam, depois do final da Segunda Guerra Mundial, a serem inimigas, como antes, e voltam a disputar entre si o território mundial. A isso nós chamamos de Guerra Fria, ou período da bipolarização, onde Estados Unidos e União Soviética passam a disputar territórios militarmente e ideologicamente. Pois bem, os Estados Unidos, percebendo que havia um avanço
principalmente após 1959, com a Revolução Cubana na América do Sul, os Estados Unidos começou a temer as fortes influências da antiga União Soviética em território latino-americano. Então, o que os Estados Unidos resolve fazer? Começa a financiar, vou ser mais claro, começa a subornar as altas patentes militares dos exércitos, das forças armadas de cada país latino-americano. Esses países, o alto comando dos exércitos de cada nação, das forças militares de cada nação latino-americana, começam a ser aliciados, subornados, para que em caso de uma eventual tentativa de um processo revolucionário socialista nesses países, os militares reagissem se aliando ao bloco norte-americano, recebendo muito dinheiro e principalmente muita colaboração militar, incluindo armas aí fornecidas pelos Estados Unidos, para impedir esse processo de revoluções socialistas. Então assim se processou no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, enfim, praticamente em toda a América Latina. Os Estados Unidos fez esse processo para combater a expansão do pensamento socialista por influência também da União Soviética na América Latina. Afinal, em 1959, reforçando, havia ocorrido um caso de sucesso com o apoio dos russos em território latino-americano, mais especificamente em Cuba. E, de fato, Cuba fez esse processo e contou mais adiante com o apoio da União Soviética. Quando os Estados Unidos tentaram invadir pela Baía dos Porcos, na região de Cuba, os Estados Unidos tentou invadir o território cubano e obrigar novamente os cubanos a serem conduzidos dentro da lógica capitalista e acabar com a Revolução Socialista. A União Soviética, os russos, portanto, enviaram mísseis nucleares, que na época não tinham longo alcance como os de hoje, eram de baixo alcance, mas enviaram mísseis nucleares para o território cubano, que é muito próximo do território norte-americano. E esses mísseis soviéticos ficaram dentro do território cubano, apontados, posicionados para o território norte-americano, forçando os americanos a ou pararem com esses ataques, sentarem na mesa de negociação e negociarem com os russos, ou então sofreriam ataques militares muito próximos das suas fronteiras. E essa ameaça realmente deixou os Estados Unidos muito preocupados e foi o motivo pelo qual os americanos tiveram, naquele momento, que negociar com a União Soviética para que os ataques mútuos fossem um pouco moderados. Mas nós assistimos então, a partir desse processo, um longo período de guerras ideológicas e por isso ficou conhecido como bipolarização ou Guerra Fria. Nós do Brasil não ficamos imunes a isso, sofremos as consequências desse processo também. Vamos ler ali a partir do parágrafo onde começa a partir, né? A partir da década de 60, as tensões sociais se tornaram mais visíveis em inúmeros países latino-americanos. A ascensão de governos de esquerda, focos guerrilheiros, reivindicações por reformas políticas e sociais profundas, os interesses norte-americanos e os grandes capitais estavam sendo ameaçados. Assim, esses grupos financiaram e, em muitos casos, incitaram golpes civis militares de cunhos autoritários, conservadores, aliados ao capital estrangeiro, ditatoriais e violentos. Foi o que aconteceu no Brasil, minha gente. O Brasil foi totalmente dominado por uma ditadura militar com apoio de civis, mas civis corruptos e militares corruptos que conduziram o Brasil a essa ditadura apenas para atender a interesses econômicos norte-americanos. Aí você me pergunta, mas aí eles fizeram isso para atender a interesses econômicos? E o que esses políticos militares e civis que apoiaram essas ditaduras militares, como no caso brasileiro, ganharam em troca? Lógico, e esses que passaram a controlar o poder passaram a viver como verdadeiros marajás, enquanto o resto da população como miseráveis. Essa que foi a realidade. Foi um grande golpe corrupto, volto a dizer. Os militares que tentaram, desde então, uma vez no poder, começar a criar, através da propaganda estatal,
a ideia de que eles eram militares e como militares políticos condutores do Brasil eram honestos, não eram corruptos, sabiam governar o país, na verdade eles eram corruptos, se corromperam desde o processo, antes dos golpes serem iniciados, se corromperam ao longo de todo o processo e durante a ditadura o que mais teve foram escândalos de desfalques econômicos, corrupção, obras faraônicas onde se gastou milhões e esse dinheiro foi perdido, mas por estarmos uma ditadura, nada disso podia ser divulgado e fica parecendo para a sociedade atual de que no período da ditadura militar não houve corrupção, mas houve muito mais corrupção do que hoje. A diferença é que hoje, quando ocorre uma corrupção, a mídia pode divulgar, a sociedade pode protestar e pode divulgar o que está acontecendo. E naquela época não podia, era tudo sufocado. Se algum jornalista ou alguém da sociedade civil tentasse denunciar a corrupção da ditadura militar, sofria até mesmo a pena de morte. Era morto e era silenciado na base da violência. Continuando aí então a leitura. Estamos falando, perdão, voltei ali. Os interesses norte-americanos, golpes civis, sim. Estamos falando de jornais fechados, movimentos culturais censurados, milhares de pessoas presas. Em alguns países foram usados estádios de futebol, pois não havia lugar para tantos presos. Cidadãos torturados das piores e mais cruéis formas possíveis, crianças sequestradas e até hoje desaparecidas. Gente jogada viva de aviões nos chamados voos da morte, corpos nunca encontrados e mulheres estupradas. Então aqui nós temos aqui algumas imagens fortes, de como foi esse processo. O pau de arara, que está aí na imagem da esquerda, era uma forma de tortura praticada contra aqueles que se posicionavam contrários à dominação dos militares. A pessoa era pendurada como um animal, sem roupas, nessa posição extremamente humilhante, e assim ela sofria diversos tipos de tortura física. E por que se praticava isso? Primeiro, uma atitude de vingança dos militares que eram aliados com os americanos. Queriam torturar as pessoas que eram pró-socialistas, defensores do socialismo, contrários aos governos militares, e ao se torturar era para exatamente fazer mal às pessoas que eram contrárias ao governo, mas também, como havia guerrilha urbana, haviam grupos guerrilheiros que tentavam derrubar os militares do poder através da força das armas também. Então se torturava as pessoas para forçá-las a dizer, entregar o nome dos outros membros dos movimentos guerrilheiros que tentavam depor o governo militar. Isso aconteceu no Brasil, na Argentina, no Paraguai, Uruguai, enfim, toda a América Latina. Foi um processo muito triste que aconteceu nesses territórios. Aqui tem outra imagem, alguns instrumentos de tortura usados pelas ditaduras latino-americanas. Então tá aí, era uma cadeira elétrica, essa cadeira principal, a pessoa era presa, uma cadeira que geralmente era de madeira, porque a madeira é um péssimo condutor elétrico, é um isolante, vamos assim dizer. A pessoa era amarrada nessa cadeira e vocês estão vendo à direita uma espécie de aparelho ligado a uma bateria e havia descarga elétrica no corpo da pessoa para a pessoa sofrer choques, e enquanto ela era torturada, sofrendo os horrores da descarga elétrica, era interrompido o processo e perguntado a ela o que se desejava, forçando a ela, se não contasse, sofrer mais choques, mais tortura. E essas pessoas eram torturadas e muitas vezes, durante o processo de tortura, não resistiam e acabavam morrendo. Isso era muito frequente. Continuando aí. Apesar de toda a repressão e censura implementadas pelos governos militares, ocorreram durante todo o período várias formas de resistência, desde guerrilhas até manifestações pacíficas. Até hoje, pessoas lutam para que este passado tão terrível não seja esquecido, que sejam culpados e respondam pelos crimes cometidos e que não voltem mais a se repetir. Então nós temos aqui mais uma vez uma outra manifestação, que foram as mães da Praça de Maio,
onde na Argentina várias mulheres que perderam seus filhos vítimas de torturas militares, que foram perseguidos pela ditadura militar de lá da Argentina, aliado aos Estados Unidos, reforço. Os filhos desapareceram, obviamente foram mortos pelas forças militares lá da Argentina, e as mães faziam protestos em memória dos filhos que foram mortos e desaparecidos, e elas protestavam contra essa ditadura militar da Argentina. Aqui vem mais algumas referências, né, sobre esse período da ditadura militar, e é importante frisar, eu vou chamar a atenção de vocês, porque já estamos no final dessa aula, o assunto prossegue mais adiante, mas eu finalizo aqui falando sobre a Operação Condor. Não sei se vai dar para sublinhar, estou marcando aqui. Operação Condor, que foi o momento em que os norte-americanos, percebendo que havia de fato uma grande ameaça do pensamento socialista se espalhar pela América do Sul, pela América Latina, influenciou realmente esses governos militares, os militares dessas nações, a fazer uma perseguição maciça, a eliminação em massa de pessoas que eram contrárias à dominação norte-americana capitalista e a condução dessas pessoas a um processo de prisão e morte. Isso tudo, gente, conduzido e comandado pela nação que até hoje se considera a nação mais democrática do mundo. Então nem tudo é verdade, nem tudo que reluz é ouro, né? A nação que até hoje se considera o maior exemplo de democracia do mundo foi a maior responsável pelo maior processo de tortura e ditadura mundial. Então é uma grande farsa. A nação americana e a sua dita democracia é uma grande farsa, porque para que eles pudessem preservar a democracia deles, eles impuseram a meio mundo praticamente a mergulhar num grande processo de tortura e ditadura. Então foi uma grande farsa. Os Estados Unidos é uma farsa e o modelo capitalista democrático dos Estados Unidos é uma farsa. Eles impuseram ao mundo os horrores de uma ditadura apenas para preservar o conforto e a qualidade de vida deles, norte-americanos. Bom, gente, o assunto é longo, né? Então vou parar por aqui por conta do texto ter encerrado. A gente volta numa próxima aula falando um pouco mais sobre o assunto. Peço que vocês leiam o texto e qualquer coisa, né, basta me solicitar nas redes sociais, no canal do Classroom, para que nós possamos estar tirando qualquer dúvida que ainda fique, ok? Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.